Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. Sua influência foi decisiva para que o modernismo se fixasse definitivamente no Brasil. Estudou música, foi professor de piano, compositor e pesquisador. Estudou e escreveu sobre folclore, além de ter sido crítico de arte em jornais e revistas. Em 1917, escreveu seu primeiro romance com o pseudônimo de Mário Sobral, nomeado de Há uma gota de sangue em cada poema. Nessa obra, Mário defendia a paz e criticava a Primeira Guerra Mundial e todas as consequências que ela causou. Viajou o Brasil inteiro para pesquisar e conhecer as culturas. Visitou cidades históricas, conheceu poemas e canções populares, festas religiosas, lendas e músicas indígenas. Em 1922, publicou Pauliceia Desvairada, obra que na época agradou aos modernistas porque destruía os padrões literários vigentes e propunha uma nova linguagem poética como versos livres, neologismo e rupturas sintáticas. A partir de 1930, a poesia de Mário de Andrade se volta para a reflexão, análise e denúncia dos problemas nacionais, tomando dois caminhos: poesia intimista e introspectiva e poesia política. Escreveu Macunaíma, inspirado na obra do etnógrafo Koch Grunberg, von Roraima zum Orinoco, que é um conjunto de lendas dos índios Taulipangués e Arecunás. Mário de Andrade morreu em São Paulo em 1945 e atualmente é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. O livro foi escrito de 16 a 23 de dezembro de 1927 na chácara Pio Lourenço, próximo a Araraquara. Esta obra nasceu num ímpeto, embora o autor tenha estudado e sistematizado lendas, frases feitas, superstições e provérbios. Macunaíma, a obra mais representativa de Mário de Andrade, é um dos primeiros romances do modernismo brasileiro, primeira geração modernista, que apresenta um caráter revolucionário no que tange aos aspectos formais ou temáticos, com linguagem dotada do neologismo ou da fala popular. Esta obra é o primeiro romance que pratica os objetivos do movimento antropófago criado por Oswald de Andrade. Macunaíma é um romance ou novela com o subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter. Mário de Andrade tentou representar no anti-herói um ataque às desvirtudes nacionais e aprofundou nos defeitos que via no homem brasileiro. Esta obra traz misturas entre o fantástico, o mitológico, o lendário, o histórico e as crenças populares, reelaborando-as através de uma linguagem conforme as perspectivas da geração desbravadora de 1922, abrasileirando a língua, usando neologismos, populismos e regionalismos. A difícil classificação da obra em romance ou novela é outro assunto que merece destaque. O próprio Mário de Andrade afirmou ser seu texto uma rapsódia, uma vez que, tal qual a rapsódia musical, mistura temas livres a músicas populares, com grande variedade de motivos populares. Se considerarmos o sentido antigo da palavra romance como façanhas de um herói, podemos considerar Macunaíma como romance. A linguagem macunaíma é metafórica e postiça para a comunicação diária. No plano das aparências, essa primitividade é que adere à civilização urbana, mas no plano das intenções, Mário de Andrade satiriza a linguagem através de Macunaíma, devido ao seu desajuste, apresentando um propósito de colocar em ridículo a norma culta que não corresponde à realidade brasileira e sim à realidade portuguesa. No livro Macunaíma, encontramos a ausência de vírgulas, numa série enumerativa, normalmente se referindo às riquezas brasileiras. A ruptura da sintaxe e da pontuação, que é uma característica do modernismo. Quando Mário de Andrade eliminou as vírgulas, ele estava usando o recurso do futurismo e, ao mesmo tempo, acrescentando a imaginação poética, que é a decodificadora das intenções poéticas, pois quem lê decodifica o pensamento. Macunaíma nasceu numa tribo localizada na selva amazônica, onde viveu por toda a sua infância. Tem dois irmãos, Manap e Jiguê. Macunaíma tem vários defeitos que o diferem dos demais meninos: mentiroso, traidor, preguiçoso, Ai, que preguiça. e adora falar palavrões. Na juventude, apaixona-se pela Índia Si, a mãe do mato, sendo este seu único amor,
que lhe deu um filho, um menino que morre de forma prematura. Com isso, desiludida, Si decide morrer e por meio de um cipó ela ascende aos céus, transformando-se em uma estrela. Entretanto, antes ela deixa para Macunaíma o seu amuleto da sorte, a pedra Muiraquitã. Macunaíma perde esse amuleto e descobre que ele foi levado por Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã, que morava em São Paulo. Então, o índio e seus irmãos resolvem recuperar a pedra. Portanto, sabiam que teriam que enfrentar o gigante comedor de gente. Macunaíma então mergulha em um lago e ressurge completamente branco, de olhos azuis. Seus irmãos, vendo a cena, resolvem se banhar no mesmo lugar. Um dos irmãos mergulha na água e ressurge com outra cor, uma cor clara. O outro banha apenas as palmas das mãos, que ficam brancas. Chegando em São Paulo, Macunaíma vivencia diversas aventuras na tentativa de recuperar o amuleto. Em seguida, percorre várias regiões do Brasil, enfrentando outras aventuras, até o retorno de Piaimã, que o convida para uma macarronada, intencionada em comer Macunaíma. Porém, o herói mata o gigante e recupera sua pedra. Macunaíma e seus irmãos decidem retornar a Uraricoera. Mas ao chegar, não encontram sua tribo. Os irmãos de Macunaíma morrem no caminho devido à vingança do herói, que enfrenta os dias solitários. O herói resolve nadar em um lago para se refrescar e é seduzido pela mãe d'água, Iara, que o despedaça. Ao sair das águas, sem várias de suas partes, Macunaíma consegue se colar, porém não consegue encontrar uma perna. Sem ter mais o que fazer na terra, sobe ao céu e vira a constelação da Ursa Maior. A história foi repassada para Mário de Andrade para que ele a escrevesse através dos relatos do papagaio conhecedor de toda a história.